Meu nome é Cíntia e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra da série Presença, onde nós temos falado sobre a importância da presença de Deus em nossa vida e como nós devemos nos comportar e o que fazer para que a gente possa atrair ela e nós convivermos com essa presença, que é o que de fato nos torna diferentes desse mundo. Muitas vezes os cristãos tentam impressionar ou mostrar que são diferentes pelo jeito de se vestir, ou por o jeito de falar, ou por aquilo que posta lá na rede social. Mas a Bíblia fala que o que realmente nos diferencia nesse mundo é a presença de Deus. As pessoas, ao olhar para você, elas têm que enxergar Deus. É isso que nos faz diferente. E daí você não vai precisar fazer muito esforço de tentar mostrar que Deus está aí dentro, porque Ele vai transbordar de você. E hoje eu quero falar com você sobre uma ferramenta muito importante, sobre algo que Deus nos deixou para nós como filhos dele praticarmos e que nos capacita a viver na presença de Deus e atrair essa presença para a nossa vida. O título da nossa palavra hoje é o poder do louvor para atrair e viver na presença de Deus. Tem um texto em Salmos 22:3 que diz assim: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Esse texto aqui, ele não quer nos ensinar que Deus, ele mora entre os louvores. Nós já sabemos, através da palavra de Deus, que Deus Pai, Deus Filho, tem sua morada no céu, né? Jesus ressuscitou, subiu, sentou à direita de Deus. E hoje na terra, Deus nos deixou o Espírito Santo, que é uma pessoa de Deus, parte da Trindade. A presença de Deus manifesta aqui na terra. Então, de fato, a presença de Deus, ela habita em nós. Nós somos a morada de Deus. Outra tradução para esse versículo, quando fala habita, também pode ser traduzido por entronizado, ou seja, ao salmista escrever isso aqui, ele queria declarar o quê? Que Deus, ele é reconhecido como santo quando é louvado pelo seu povo. Então a presença de Deus, quando ela é apreciada e adorada através dos louvores, nós podemos então testemunhar o agir de Deus. Deus de fato está na boca do seu povo quando esse tem uma atitude de louvor. Mas é claro que através de toda a Bíblia e até através da nossa experiência pessoal, nós vamos afirmar que sim, Deus habita e Deus se manifesta quando nós louvamos a Ele. Quem sabe se eu fosse perguntar para várias pessoas aqui, vocês poderiam testemunhar várias vezes que vocês sentiram a presença de Deus quando se dedicaram em louvor a Ele, no momento de louvor e adoração, no momento que você estava orando e você sentiu uma presença especial. Você sabe que Deus habita em você, você sabe que o Espírito Santo faz morada em você, mas é claro que Deus nos presenteia com manifestações da sua presença. É prazer de Deus se manifestar a nós, dar provas da sua presença a nós. Ele se sente feliz em fazer isso. É do prazer de Deus se revelar aos seus filhos. Então nós sabemos que quando nós louvamos a Deus, nós começamos a conhecer mais a Deus. Nós relembramos quem Ele é. Nós sentimos a manifestação da sua presença. Se você, quando vem numa celebração, aproveita esse momento de louvor que nós tivemos antes aqui, que é um momento que nós fazemos onde nós cantamos, onde nós adoramos, onde nós falamos com nossa boca palavras relembrando quem Deus é, as promessas dele. Se você aproveita esse momento, você se entrega, você pode sim receber da presença de Deus de uma forma especial. Agora, claro, isso não depende de quem está ministrando o louvor. Isso depende da tua atitude, do teu coração de entrega. O louvor, igual antes o Ed estava falando aqui, isso não veio somente para haver uma celebração, você veio para prestar uma celebração a Deus. Então, quando nós nos dedicamos em louvor, nós de fato recebemos a presença do Senhor, sentimos nossa fé ser avivada, encorajada. Então sim, Deus habita entre os louvores. Os louvores são um ambiente espiritual onde a presença de Deus pode habitar, onde a presença de Deus é respeitada, desejada e manifestada. Ao louvar, nós estamos colocando Deus no centro, nós estamos dando espaço para que Deus venha e opere e manifeste seus sinais. Nós estamos dizendo, ó Deus, é o Senhor quem manda aqui, nós queremos ver o Senhor, nós desejamos a tua presença mais do que tudo. Esse é o poder do louvor, de se entregar a Deus, se referir a Deus e sentir da sua presença. Para a gente compreender um pouquinho melhor, nós já falamos algumas vezes aqui a diferença entre adoração e louvor. A adoração é um estilo de vida. É quando você escolhe viver para Deus. E tudo que você faz no seu dia a dia, você procura de alguma forma com isso dar glória para Deus. Isso é adoração. A adoração não é somente quando você ora, lê a Bíblia ou vem na igreja. A adoração é tudo que você faz para a glória de Deus. Então quando você está lá no teu trabalho e você dá o teu melhor, você está adorando a Deus. Quando se dedica em fazer as coisas com excelência, mesmo que seu patrão não esteja vendo, mesmo que a pessoa que é responsável por seu trabalho não esteja vendo, mas você faz com consciência que você tem que fazer o melhor, porque naquele momento você está fazendo isso para o Senhor e não para homens.
Por mais que nós temos funções e tarefas nessa terra, a Bíblia fala, façam tudo como se fosse para o Senhor e não como para homens. Então, quando eu tenho essa atitude diante da minha vida em procurar praticar excelência, ser correto, ser verdadeiro o tempo todo, eu estou adorando a Deus. Isso é adoração, um estilo de vida. Louvor já é a manifestação externa do nosso reconhecimento de quem Deus é. Não é algo que acontece só internamente ou na nossa forma de viver, mas é também algo que deve ser externado. Então o louvor ele precisa ser mostrado através de gestos, através de palavras, expressões, canções. Então o louvor é uma prática de quem adora a Deus. E se você deseja sentir Deus, se você deseja conhecer mais a Deus, se você deseja sentir a manifestação do Espírito Santo na tua vida, você precisa aprender a desenvolver a arte de louvar a Deus, a prática de louvar a Deus. É necessário. Então ela é uma chave que Deus nos deixou para nós podermos avançar em nossa intimidade com Ele. Quando nós louvamos a Deus, é como se nós preparássemos a nossa casa, ou seja, a nossa vida, o nosso ser, para receber a visita de Deus. É claro que Deus mora em nós, mas Ele, de tempos em tempos, tem prazer de ter encontros com Deus, conosco marcantes. Momentos onde Ele mostra a sua presença de uma forma especial. Então é nesses momentos que, quem sabe, você vai sentir algo no seu corpo físico, por causa da presença de Deus, ou você vai ver algo no mundo espiritual, ou você vai ouvir algo, ou até você vai ter uma compreensão espiritual, uma revelação naquele momento de encontro especial com Deus. Então Deus sim é real e Ele deseja se manifestar. E qualquer filho que ama realmente a Deus tem desejo de provar dessa presença constantemente. Se você tem andado, quem sabe, com a sua vida espiritual meio morna, meio na rotina, está faltando você provar mais a presença de Deus, do toque do Senhor que pode avivar a sua alma. Então, eu gostaria de compartilhar um texto que está em Efésios 5:18, que nos fala sobre uma conduta que nós devemos ter. Lá diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Então, nesse trecho, Paulo traça a conduta de um filho de Deus, que é encher-se do Espírito Santo, ou seja, encher-se dessa presença de Deus. E ele fala quais são as atitudes apropriadas de quem deseja se encher de Deus. Quer ter essa vida de louvor, de gratidão. Hoje nós vamos falar 3 atitudes que nós podemos desenvolver para, se nós desejamos de fato ter uma vida de louvor a Deus e desfrutar de sua presença. Se está com a sua guia aí, pode preencher. A primeira atitude que nós devemos ter: aceitar o controle de Deus sobre todas as coisas. Todo mundo aí? Amém? Então tá, hoje eu quero ouvir vocês falarem, hein? Hoje vamos falar sobre louvor. Louvor não acontece com a boca fechada. Então hoje eu vou incentivar vocês através da palavra de Deus a nós manifestarmos nosso louvor. Aqui em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes nós repetimos esse texto para as pessoas e para nós mesmos? Ainda mais quando acontece alguma coisa na nossa vida ou na vida de outra pessoa que você não entende, você chega, mas todas as coisas cooperam para o bem. Para tudo Deus tem um propósito. E de fato essa é a realidade da palavra de Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas. Mas muitas vezes nós somos habituados a reconhecer Deus em todas as coisas boas que nos acontecem e atribuir ao diabo tudo o que aparece de ruim na nossa vida. Quantas vezes nós estamos vivendo nossa vida lá, tudo que é de bom, glória a Deus, que bênção, Deus me abençoou. Daí acontece de vir um desafio na sua vida, uma dificuldade, uma doença, perdeu alguma coisa, deu alguma encrenca, sei lá, na família. A primeira coisa que fala, só pode ser coisa do diabo. Né? Tudo saiu do meu controle, só pode ser coisa do diabo. Não faz sentido para mim, só pode ser o Satanás. Não que o diabo não ande ao derredor nos tentando, mas nós como filhos de Deus temos que ter uma consciência que tudo que acontece na nossa vida, tudo que chega até nós tem controle e permissão de Deus. E quando nós de fato aceitamos isso para nós e vivemos essa verdade, nós conseguimos ter uma atitude de louvor diante da vida. Quem muitas vezes fica separando o que é de Deus, o que não é, e não consegue enxergar Deus em todas as coisas da sua vida, não consegue reconhecer o controle de Deus e nem aceita a sua vontade para aquilo que você está vivendo. Quando nós afirmamos que Deus está no controle de tudo e que tudo coopera para o nosso bem, que tudo tem um propósito, nós precisamos reconhecer o agir de Deus até mesmo naquilo que nos parece negativo e incompreensível. Que desafiador para nós.
Que desafio acontecer coisas difíceis em nossa vida, coisas que fogem ao nosso controle e nós afirmarmos com convicção, sem perder a fé, sem murmurar, sem desanimar, Deus está no controle. E nesse momento, louvar a Deus. Chamados por Deus. Eu vou me tornar melhor, eu vou me tornar mais parecido com Jesus ao viver essa situação. De alguma forma, Deus vai usar isso ao meu favor. Se você não tiver uma atitude de louvor diante de todos os eventos de sua vida, você vai tirar Deus de cena. Ou vai afirmar que Ele perdeu o controle, ou até mesmo que Ele errou ao lhe permitir você passar por aquilo. E daí chega naquela fase muito perigosa, onde nós nos tornamos juízes de Deus. E nós começamos a avaliar. Deus não deveria ter deixado isso acontecer comigo. Deus não foi justo em deixar isso acontecer comigo. E nos colocamos no lugar de Deus, querendo dizer aquilo que Deus deveria ter feito ou não fazer. Então Deus nos chama para nós termos uma atitude de louvor constante e reconhecer que em todas as coisas Ele tem o controle. Ao agir assim, nós não estamos aceitando a vontade, nós estamos aceitando a vontade de Deus para nossas vidas. Ao contrário, quando nós murmuramos a respeito daquilo que nos acontece, nós estamos nos queixando do que Deus está fazendo. A gente pensa, não, eu só estou reclamando porque é óbvio, né? Uma coisa ruim acontece, é normal reclamar. Por que nós achamos que é normal reclamar? Porque a primeira atitude nossa diante de coisas difíceis que vêm até nós é reclamar. Nós criamos o hábito de reclamar. E aqui nós temos que compreender que louvor é totalmente ao contrário do murmurar. Quando nós louvamos a Deus por uma situação difícil, quer dizer que aceitamos e aprovamos esse acontecimento como parte do plano de Deus para a nossa vida. A gente fala sim e amém, Deus. Se eu tiver que passar por isso, amém. Eu me submeto à tua vontade. Eu confio que o Senhor está cuidando das coisas, mesmo que eu não estou entendendo nada. Eu confio que o Senhor está cuidando de mim. O que nos impede muitas vezes de agir assim é porque nós queremos entender o porquê das coisas que nos acontecem. O entendimento, então, a busca por essa compreensão muitas vezes acaba então se tornando um obstáculo no nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes você se sentiu impedido de louvar a Deus porque não entendeu algo que estava acontecendo? Quem sabe você chegou aqui na celebração ou foi num pequeno grupo ou estava num ambiente onde as pessoas estavam agradecendo, louvando a Deus e você não consegue desprender o teu coração para louvar porque tem algo te incomodando. Algo está acontecendo na tua vida e você acha que isso não está certo. Como é que eu vou agradecer a Deus? Olha o que está acontecendo. Como é que eu vou louvar a Deus em meio a essa circunstância? Então, essa busca de ficar compreendendo o porquê Deus faz as coisas da maneira que faz, muitas vezes nos impede de louvar. Isso não significa que nós devemos louvar a Deus sem entendimento. A Bíblia nos orienta a louvar a Deus com inteligência. Ou seja, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sua palavra. A questão é focar o entendimento no que é importante. Nosso entendimento nos atrapalha quando nos leva a tentar saber o porquê e o como Deus age. Por que Ele permite algumas circunstâncias. Muitas vezes nós não vamos compreender o porquê Deus age da forma que Ele age. Deus quer que a gente use o nosso entendimento, então, para compreender que Ele nos ama e que Ele tem um plano para todas as coisas que acontecem em nossa vida. Então, ao invés de focar nossa energia em tentando compreender o porquê, eu foco minha energia, meu entendimento em lembrar e em ter convicção que Deus me ama. E se isso está acontecendo é porque Deus tem um propósito. Por que eu estou falando isso em relação ao louvor? Porque se nós não temos essa atitude em nosso coração, nós não vamos conseguir externalizar louvor. Muitas pessoas têm dificuldade de expressar louvor a Deus, de se entregar em louvor, porque seu coração está mal resolvido com a vontade de Deus na vida dela. Ela não consegue reconhecer Deus em seus caminhos. Nós precisamos ter consciência que Deus nunca irá usar uma circunstância difícil para nos prejudicar. Nem mesmo para nos castigar. Ele pode usar para nos corrigir, mas não para nosso mal. Deus sempre permite qualquer situação em nossa vida porque Ele nos ama. E Ele tem um controle, Ele tem um plano geral na sua história. Eu poderia pedir para alguns de vocês, quem sabe vocês poderiam compartilhar coisas que vocês viveram no passado, que não fazia sentido no momento, uma dificuldade que você passou, a sua criação, quem sabe, algum episódio que você teve na tua vida que naquele momento não fazia sentido, que foi sofrido, foi difícil, você teve que batalhar muito. E hoje, quando você olha para trás, aquilo começa a fazer sentido para você. Aquela situação difícil te fortaleceu, aquela situação difícil te deu lições, aquela situação difícil te moldou. Porque Deus trabalha assim, às vezes você já tentou explicar uma coisa difícil para uma criança? Às vezes as crianças pedem, fazem umas perguntas, né, bem difíceis da gente poder explicar. E daí você pega e só dá um por cima, assim, porque se você for explicar tudo tintim por tintim, você sabe que eles não vão entender. E vai render mais perguntas ainda, né? Eu vejo que Deus muitas vezes faz assim conosco. Nós somos limitados em nossa compreensão e não entendemos as coisas que vêm ao futuro. Mas Deus, Ele
fala para nós, simplesmente confia. Você entregou para mim, confia. Descansa. Porque não adianta Deus tentar explicar, nós não vamos entender agora. É só para confiar. E que bom fosse se todas as vezes nós aprendêssemos que é mais fácil, mais prazeroso descansar e confiar do que ficar lutando com Deus. Nossa vida seria muito mais leve se a gente não lutasse tanto com Deus. Se a gente simplesmente aceitasse a sua vontade sobre nossa vida. Muitas vezes Deus usa situações difíceis para nos corrigir, para nos melhorar, ou para nos fortalecer, para nos proteger de alguma coisa, ou para nos usar em alguma situação. Em todos os momentos eu confio. Quem sabe nesse momento você está lutando para entender o porquê de alguma situação difícil que está passando. E eu quero convidar você a mudar a sua atitude em relação a essa situação. Procure aceitar que Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Com todo o seu entendimento, lembre que Deus ama você e permitiu que isso acontecesse para o seu bem. E a partir disso, desenvolva uma atitude de gratidão pela situação que você está vivendo. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso no ponto 2. Praticar a gratidão. Pode completar ali? Praticar a gratidão. Então, nós temos que, a partir do momento que nós compreendemos que Deus tem o controle de todas as coisas e eu faço isso virar uma convicção em meu coração, eu começo a praticar isso através da gratidão. Então, o louvor, ele deve ser uma atitude constante diante de todas as situações. E a expressão do louvor é a gratidão. A gratidão, toda vez que a gente expressa gratidão a Deus, a gente está declarando que a gente confia nele e reconhecendo que ele é Deus. Paulo enfatizou lá em 1 Tessalonicenses, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Eu não vou agradecer pela doença, mas pelo plano divino de Deus através dela. A gente sabe que muita coisa nos acontece e não é boa. Deus não tem prazer nesse sofrimento que nós estamos passando. Mas Ele nos permite por causa de um plano divino. Então, em meio, como Paulo diz aqui, em todas as ocasiões, em meio a essa situação eu agradeço. Deus, obrigada porque eu estou passando por essa situação difícil. Obrigada por essa doença. Obrigada por ter que resolver essa questão. Obrigada pela dificuldade que eu estou passando no meu trabalho. Por essa situação está me levando a me tornar uma pessoa mais dependente do Senhor. Por essa situação está me levando a confiar mais em Ti. Por essa situação está me melhorando. Por essa situação está me fazendo ver o que importa na vida e tirar meus olhos do que não importa. Então nós aprendemos a agradecer. E tudo muda quando nós passamos a aceitar as situações difíceis com gratidão. Infelizmente, nossos olhos se voltam muito facilmente para as coisas negativas. E isso nos impede de agradecer, porque os nossos olhos procuram primeiro tudo que está errado. E daí nós desenvolvemos, infelizmente, a mania de reclamar. Como é ruim estar perto de uma pessoa que só reclama o tempo todo. Que só encontra problema em tudo. Tudo se torna uma dificuldade. Aquela pessoa torna tudo pesado à sua volta. Esse dia eu estava conversando com o Edson que uma das características da velhice, infelizmente, é que muitas pessoas chegam à sua velhice e se tornam pessoas reclamonas, resmungonas, pessoas sem esperança, né? Pessoas complicadas de lidar. A gente compreende que a velhice não é algo fácil, né? É um momento onde a pessoa muitas vezes tem que lidar com doenças, com a dor, com a falta da independência, né? Então não é uma situação fácil. Mas eu tenho certeza que o plano de Deus não é que nós cheguemos à nossa velhice sendo pessoas assim. Deus quer que a gente chegue à nossa idade avançada sendo pessoas gratas. Pessoas onde eu imagino nós chegando à velhice, nós sentar na sala e os jovens, os adolescentes, as crianças têm prazer de estar perto, porque se você sempre tem uma história para compartilhar, uma bênção para dar, você sempre está com um sorriso no rosto, você tem prazer na vida. Esse é o plano de Deus. E quando a gente começa a trabalhar na nossa velhice, hoje, se hoje nós temos mania de murmurar, imagina depois, que a gente vai sentir dor toda hora, que vai ter as dificuldades, que eu vou precisar de alguém, às vezes até para me levar no banheiro, né? Se eu reclamo hoje, imagina depois. Aí tem que desenvolver essa atitude de gratidão desde hoje. Eu tenho que me corrigir. Eu não posso achar normal, diante dos desafios, a primeira reação minha. Elas são o processo de Deus para chegar num fim, numa transformação, numa bênção, num fortalecimento. Diante desse tempo de processo, é muito importante a nossa atitude. É isso que vai nos dizer se nós vamos passar rapidinho por ele, ou ter sucesso, ou vamos tornar as coisas mais leves, ou nós vamos comprometer tudo e ter que repetir tudo de novo, ou quem sabe, né,
Você resistir tanto a Deus que é como a gente lê na palavra de Deus. Você resiste tanto ao Espírito Santo que ele se entristece e sai. Então nós precisamos desenvolver, em vez da mania de reclamar, a mania de agradecer. Você já pensou ser conhecido como uma pessoa grata? Lá vem fulano, o grato. Agradece o tempo todo, agradece pelo sol, agradece pela comida, agradece, meu Deus, que bem tu chegou, Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Edson era conhecido como glória a Deus, tudo ele falava glória a Deus quando era jovem. Até hoje fala, mas era diferente, no meio do contexto tudo era glória a Deus. Então como seria bom se da nossa boca o tempo todo saísse a Deus? Então, como seria bom se da nossa boca o tempo todo saísse expressões de louvor e gratidão a Deus? Desenvolva a mania de agradecer. Irrite os outros de tão agradecido que você é. Você já viu? Às vezes a gente atende pessoas e a pessoa fica, eu não consigo entender. Tá tudo indo mal e eu tô com essa paz aí. Eu fico olhando, mas o que tu quer que eu faça? Fique bravo, descabele, briga. Glória a Deus que a pessoa está em paz. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a gratidão, elas muitas vezes se sentem mal ao lado de pessoas gratas. A paz do outro incomoda a falta de paz dela. Então nós temos que incomodar por sermos tão gratos. A nossa atitude então de mudar o nosso coração diante das situações também vai fazer as circunstâncias mudarem. Não é que a gente faz uma troca com Deus, eu vou louvar e vou agradecer ao Senhor por isso e Deus, o Senhor vai mudar tudo, feito. Não é assim, não é uma troca. É uma consequência que Deus faz. Eu louvo e agradeço a Deus por quem Ele é. Independente se Ele vai fazer hoje, amanhã ou se não vai fazer. Eu confio em Deus, minha vida está entregue a Ele. Então, quando a gente para de se queixar e começa a sorrir, já se sente diferente, encara as coisas com mais leveza. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas também uma atitude negativa, rancorosa, incrédula não ajuda em nada. Torna o ambiente mais pesado, o problema se torna muitas vezes maior do que ele é. E fecha os nossos olhos para Deus. Nós não conseguimos mais enxergar a Deus, ouvir a voz de Deus. Começamos a andar sozinho, porque nós brigamos com Deus, porque não compreendemos o agir dele. Então é muito perigoso termos essa atitude. Pessoas ingratas, murmuradoras e céticas não conseguem desfrutar a presença de Deus. Então quem sabe você pode se perguntar, por que fulano recebe a presença de Deus? Por que ele sente a presença de Deus? Fulano foi lá na igreja e testemunhou que hoje ele estava adorando a Deus e ele sentiu a presença de Deus. Por que eu não sinto? Quem sabe um dos problemas da sua vida é porque você é muito reclamão. Você não tem o hábito de louvar. Porque Deus está aonde nós chamamos eles para estar. Glória a Deus, estou chamando Deus para esse ambiente, que bênção, aleluia, expressões de louvor. Eu chamo Deus, eu envolvo Deus na minha vida, então eu dou espaço para Deus atuar. Eu crio um ambiente onde Deus pode entrar e reinar. Então um dos impedimentos de algumas pessoas de não desfrutar da presença que nós estamos falando é porque são pessoas que têm dificuldade de ter um coração grato. Elas acham ruim enxergar Deus em tudo. Tudo Deus, é sim, vai ser quem? Não é desse jeito? Porque tem mania de achar, só fica falando de Deus. Até que tem crente que faz isso. Você acredita? Se não é Deus, é quem? É tudo Deus. Sempre Deus. Tudo para Ele, por Ele, para Ele. Tudo sempre. Como é difícil, Deus nos ajude para que a gente possa viver uma vida integral nessa verdade que tudo é para Ele, não importa a minha vida, não importa o que aconteça à minha volta, a minha vida é dEle. Se Ele quiser fazer o que quiser da minha vida é dEle. Eu vivo aqui para a glória de Deus. Não me importa o que venha acontecer. É parar de brigar pelo controle. E é deixar Deus controlar. E a terceira e última atitude de uma pessoa que deseja desfrutar da presença de Deus é a partir desse momento que você desenvolve essa consciência e convicção que Deus está no controle. Então você desenvolve também a prática da gratidão. A partir daí você começa a manifestar louvor. Manifestar louvor. Você pode completar aí na sua guia. Deus te criou corpo, alma e espírito. Você é um ser trino. Então, você é todo composto por uma criação perfeita de Deus. E Deus espera que esse ser integral louve a Ele. Então, quando nós estamos falando do Espírito, nós estamos falando do nosso entendimento, da nossa compreensão, convicção de quem Deus é, aonde exercitamos a nossa fé. É aquele local do nosso ser onde antes de ter Jesus estava morto. Já falamos várias vezes sobre isso. O Espírito, quando não tem Cristo, ele está morto. Por isso que as pessoas não compreendem as coisas de Deus. Ela lê a Bíblia e não entende, né? Não estou dizendo que vou pôr
Nós podemos manifestar louvor através de expressões. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Podemos expressar louvor através de gestos, quando nós erguemos nossas mãos, quando nós nos ajoelhamos, quando nós dançamos, pulamos, quando nós batemos palmas. São expressões de louvor. Não é porque o pastor mandou. É porque você está louvando. Se você faz só porque o pastor mandou, então é só porque o pastor mandou. Daí quem está perdendo é você. É tipo aquele mestre mandou, né? Todo mundo aplaudindo e todo mundo... Não, agora se você aplaude e fecha os olhos, é para ti, Deus. Glória a Deus, tu está louvando. Você entende que depende de você? Não é uma pessoa, é você. Não é uma pessoa que vai ditar se você vai louvar. É você. Dispor o teu coração, levante suas mãos. Você levanta as mãos e adora mesmo a Deus. E aqui eu comecei a falar com você sobre expressão. Louvor não acontece só aqui, ó. Você, num casamento, não se aceita no casamento que a pessoa chega e fale uma vez na vida, amo você, e depois nunca mais. Principalmente a mulher, ela quer que expresse. É constantemente, porque senão não ama, né? Amor retido, gratidão que não é expressada não é gratidão. Então Deus também espera que a gente manifeste essa gratidão. Também nós louvamos a Deus através das nossas emoções. Quando nós choramos, nós rimos na presença de Deus. Sim, você pode chorar e rir na presença de Deus. É estranho, se você não faz, você está perdendo. Você não sabe como é bom poder entregar todo o seu ser para Deus. Todo. Muitas pessoas não sentem a presença de Deus porque elas reprovam a emoção como sendo algo carnal. Se eu chorar, a música me emocionou. Deve ficar bem concentrada para não se emocionar. Não vou nem me mexer, porque senão eu estou sendo carnal. Tem pessoa que é assim, que acha que se dá uma mexidinha já não está mais no espírito. Tem igrejas que pensam assim, infelizmente, onde você vê que chega lá, parece as pessoas não estão vivas. Sabe, não tem manifestação de louvor. Deus gosta de festa. Vai ler o Antigo Testamento, Israel. Meu Deus, não sei quantas festas eles tinham por ano, né? Eles viviam em festa e não era um dia, era 7. Já pensou isso? O povo que gostava de festa era Israel. O povo de Deus. Então eles celebravam, a Bíblia fala sobre Davi entrar dançando, né? Louvando a Deus, usando instrumentos, fazendo salmos. A expressão, as emoções foram criadas por Deus e Deus quer que você use essas emoções, o seu corpo para Ele. Por exemplo, a música é um instrumento de Deus para tocar a nossa alma. A música nos faz nos concentrar, nos centrar. A música desliga a gente de outras coisas à nossa volta. Existe um poder na música emocional que é de Deus, de quem que vai ser. Foi Deus que criou, a música foi criada no céu. Existem pessoas que usam para o mal? Existe, por isso que é o propósito por trás de cada coisa. Mas a música usada para Deus é uma bênção. Então ela vai mexer com a nossa alma, com os nossos sentimentos e vai nos fazer nos voltar para Deus. Quantas vezes você está orando, você tem dificuldade? Quem sabe algumas pessoas têm dificuldade de orar. Elas começam a orar e daqui a pouco elas já estão pedindo, Deus, eu perdoo teus pecados. Já começam a orar tudo ao contrário, né? Já está em outra. Daí começa a falar com Deus, de repente já está lembrando da receita do bolo, não consegue se concentrar. Né? Porque tem uma dificuldade, tem que desenvolver ainda a mentalidade de concentração em Deus. Mas quando você canta, existe algo diferente no louvor, na música, você consegue se concentrar mais. A tua alma está preparada. Então, você pode e deve sim usar toda a tua emoção e teu sentimento para Deus. Alguns acham que não pode se emocionar no louvor. Daí alguém afirma lá que sentiu Deus, você não sentiu a presença de Deus, você se emocionou. Daí a gente tem que se perguntar, as emoções são de quem? Quem que criou as emoções? O próprio Deus. Então quando você se emociona, porque você está refletindo sobre a bondade de Deus, você está tendo uma emoção inteligente. É claro que não é uma emoção vazia, é uma emoção tipo, você começa a refletir sobre Deus. Se realmente você se entrega no louvor para Deus, você pensa sobre Deus, como Deus é bom, Deus começa a falar contigo, aquilo te emociona, aquilo faz você ter vontade de pular, de adorar. Quem sabe para alguns isso está sendo estranho o que eu estou falando. Mas é para isso que Deus está nos chamando. Louvor por completo, integral, rendição. Eu amo louvar a Deus. E existe um poder que a gente recebe através do louvor e da adoração que é através dessa ferramenta. Quando a gente declara quem Deus é, para as pessoas à nossa volta, para o diabo ouvir, para a gente ouvir também, e lembrar que Ele é bom, que Ele não nos deixa. Existe um poder
Então, quando nós fazemos isso de todo o coração, nós recebemos essa presença e nós abrimos o campo para que Deus possa falar conosco. A gente se desliga de tudo à nossa volta. Quando eu era adolescente, eu participava de uma igreja onde os momentos de louvor não eram momentos muito, sabe, cheios de vida. E a gente cantava, fazia tudo. E eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Que nós fazíamos o nosso momento de louvor, todo mundo paradinho no seu lugar, que né, não dá para se mexer muito, porque pode ser carnal. Daí, tinha uma seminarista que veio de fora. E eu reparava que todas as vezes no momento do louvor, ela ia lá para o fundo da igreja. Onde ninguém enxergasse ela, assim, né? Mais ao fundo. E daí começa o louvor e ela ia lá atrás, ela abria os braços. Ela cantava para Deus, ela pulava para Deus. E aquilo chamava tanto minha atenção. Eu pensei, é isso aí. Vida. Eu quero ter esse relacionamento com Deus. Olha ali, ela falando com Deus, parece que ela está tocando Deus. Ela está se emocionando com Deus, ela está sentindo Deus, ela está se entregando por completo. Eu quero isso. Eu não quero uma cerimônia, que coisa chata. Você gosta de cerimônia? Porque Deus gostaria quando eu faço uma coisa só porque eu tenho que fazer. Não, eu quero me entregar. E eu comecei a desenvolver, eu sei que é ruim no início, a gente se sente meio estranho. Mas eu comecei a me entregar para Deus. E eu lembro que um dos testemunhos foi uma mulher que um dia foi na igreja lá e no momento de louvor e adoração eu era a única, né, que mais mexia lá na frente, tava no louvor, né, por isso que eu tinha enxergado a mulher lá atrás dançando e tudo. Daí essa pessoa depois compartilhou que ela, ao ver eu adorando a Deus, ela teve esse desejo de estar com Deus e se entregar para Jesus. Glória a Deus, que bênção, a maior bênção foi minha de eu estar louvando a Deus, né? Eu não estava fazendo isso para que ela visse, eu estava ali desfrutando. Mas a minha adoração gerou o poder de salvação na vida de outra pessoa. Porque é uma vida que flui. Então quando eu estou na presença de Deus, eu não me contenho, eu me contenho um pouco, né? Porque, né, senão pode ficar estranho, né? Tem visitante e tudo mais, né? A gente cuida um pouco, mas eu tenho prazer de celebrar a Deus. Eu não tiro o domingo para vir aqui, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu não tiro o domingo para vir aqui fazer de conta. Que é muito chato isso. Vou te dizer, é chato viver uma vida faz de conta. Como diz uma frase, que cansa de ser hipócrita. Se eu vou adorar mesmo. Algumas pessoas ficam, mas eu errei. Louva a Deus, Deus está cuidando dos teus pecados, da tua vida. Depois está certo com Deus ali, louva a Deus, deixa Deus chegar. Se entrega. Eu não vou louvar porque vão tirar uma foto de mim. Vai ser muito problema teus amigos verem você adorando a Deus. Por que tem problema? Eu fico perguntando, que problema tem as pessoas verem você adorando a Deus? Não é esse Deus que serve? A gente serve esse Deus. Mas é que eu não sou perfeito ainda. Ninguém está pedindo, se a pessoa está esperando que você está na igreja porque você está perfeito, aqui é o lugar dos imperfeitos. Estamos tudo aqui tentando ser melhor. Se tem um lugar do imperfeito, é aqui, não é? Então todo mundo junto. Então, quando eu vou no momento de louvor e adoração, eu me entrego. Porque eu sei que é bênção, eu sei que muitos de vocês também já desfrutam disso, se entregam realmente a Deus. E eu pulo mesmo, e eu não me importo sim muito que vão pensar, né? A gente tem que cuidar um pouco, falei, né? Mas não me importo muito que vão pensar, não. Quando eu estava grávida, até mandava eu parar um pouco para ficar pulando com aquela barriga, né? Para lá e para cá, mas eu não consigo resistir à presença de Deus. É muito maravilhoso. E é por isso que eu quero dizer para você, quer sentir a presença de Deus, precisa ter entrega. Corpo, alma, espírito, tudo, sabe? Eu sei que no início vai parecer meio estranho, você não está acostumado a levantar a mão, você fecha os olhos quando o pastor pede e deixa um aberto para ver se alguém está te olhando, né? Então, não, fecha os olhos mesmo, se entrega, não vai acontecer nada aí contigo, assim, a não ser que Deus te pegar, né, e te dar glória, vai ser bom daí, se Deus, né, fazer alguma, vai ser muito bom. Mas se entrega, sabe? Faz valer aquele tempo que você está aqui, faz de coração. Erga suas mãos, sentiu vontade de ajoelhar. Eu estou com vergonha de me ajoelhar, o que vão pensar? Se ajoelha. Eu não sei se Deus está me mandando. Diante de Deus, qual que é a melhor postura? De joelho. Você sentiu vontade, existe um ser aí, se ajoelhe. Chora. Às vezes você pode chegar até na igreja e você não está vivendo uma semana boa, está passando dificuldades. Eu não estou com vontade de pular na presença de Deus, não estou me animado para bater palma. Então, nesse momento, chora. Chora tudo que você não chorou, porque em casa não pode chorar. E não se importa com o que alguém vai pensar. Aqui nós temos um compromisso, nós vamos fazer agora oficialmente. Ninguém se mete na adoração do outro. Se o outro quer dar cambalhota, deixa ele dar, tá? Mas se ele está fazendo isso para Deus, é claro, né? Não queremos bagunça. Mas se ele está fazendo, se ele sente para Deus que ele deve pular na presença de Deus, que ele deve chorar, que ele deve se ajoelhar,
que ele deve pedir para um irmão abraçar ele e orar que não está fácil, deixa Deus fluir. Porque muitas vezes as pessoas não sentem a presença de Deus? Porque elas limitam como Deus pode agir. Ou não se entregam completamente. Se entregue, experimente. Eu estou fazendo um convite para você experimentar Deus. Experimente. Se quer viver uma coisa que você nunca viveu, faça o que você nunca fez. Comece a se entregar para Deus. Toda vez que você sente uma emoção, faz alguma expressão, algum gesto para Deus, consciente que você está fazendo isso para Deus, é claro, em louvor. A única coisa que te motiva é Deus, amém. Você está na bênção, faça isso para Deus. E viva esse tempo com Deus de forma intensa. Crie um ambiente e você vai provar da manifestação de Deus em sua vida. Você vai ser renovado, você vai ter experiências com Deus, porque você não fica se contendo, controlando o que Deus pode ou não pode fazer em você. Você está totalmente rendido a Ele. Chegou no louvor, levanta a tua mão sem que alguém peça que você levante. Sabe, porque é como se você, quando levanta a mão, é como assim, ó, Deus vai aparecer aqui, vai manifestar de jeito diferente, eu já levanto minha mão porque eu quero ser a primeira. Sabe, tô aqui, Deus, a banda bem alto ainda, né? E chama a atenção de Deus, atrai a presença de Deus, mostra que você ama Ele. O que nós fazemos quando nós amamos uma coisa? Nós demonstramos. Nós investimos, nos entregamos. Não tem vergonha. Quando um adolescente jovem está apaixonado, não tem vergonha, né? Faz de tudo. E quando nós estamos diante de Deus, Deus também espera que a gente tenha um coração apaixonado pela presença dEle. A gente mostra, Deus, eu estou aqui, eu quero o Senhor, eu amo o Senhor. Se mostre para mim, me renove. Mas ele conversa que está louco, não entende nada. Enrola a língua dele, é terrível. Mas ele fala com o conversa e vai. Mas eu sei que isso faz parte do processo de fala dele. Ele está aprendendo a falar, né? É normal. Eu vejo muito isso com o dom de línguas. No início, parece um pouco estranho a gente soltar e falar. Mas no momento que você se entrega a Deus, deixa Deus agir, você crê que aquilo que Deus deu como presente na Escritura fala isso para nós, e você recebe, e você não fica com vergonha, com medo, você vai mesmo, você vai receber essa presença, esse dom sobre a tua vida. E é um dom disponível para edificação pessoal. Nós podemos ter outros momentos, nós vamos aprender mais sobre os dons espirituais aqui. A gente não consegue falar tudo, explicar como é que funciona. Mas busque mais a Deus. Tem tanta coisa de Deus disponível, sabe? Se você sente sua vida que ela anda vazia, na mesmice espiritual, não tem algo novo do Senhor sobre a tua vida, é porque você de fato está vivendo distante. Porque com Deus é novidade todo dia. E olha que a gente tem alguma para contar, né, marido? Meu Deus, todo dia tem novidade. É luta nova, é guerra nova, é sonho novo. Porque a vida com Deus é muito intensa. Deus tem propósito para nós. E cada dia que a gente se aproxima mais dessa presença, mais a gente se sente atraído a viver de forma intensa para Ele. E você vai ver que as coisas começam a acontecer na sua vida. Então, meu desejo hoje com essa palavra é te desafiar, te estimular a se entregar para Deus em louvor. Começa a falar palavras de louvor. Né? Você está lá no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, aconteceu uma coisa tão legal, né? Não só as coisas legais, né? Eu digo que quando as coisas ruins acontecem, a gente também tem que reconhecer Deus. Nós aprendemos aqui, daí tu ajoelha, chora para Deus, mas tu se expressa para Deus. Mas aconteceu uma coisa, você fala diante do teu colega lá, glória a Deus, né? Pode ser que eles vão estranhar, né? Mas você vai começar a glorificar a Deus, a louvar no teu ambiente de trabalho, na tua escola. Dê glórias para Deus, glória a Deus por esse dia. Obrigado a Deus por esse dia maravilhoso. Obrigado que o Senhor está cuidando de mim. Você manifesta. Então eu convido você a manifestar seu louvor a Deus e experimentar essa presença. O louvor cria um ambiente onde Deus pode agir, onde Deus pode aparecer e se manifestar. Quer mais a presença de Deus? Aprende a louvar. Tá? Não sei o que falar para Deus. Eu começo a orar e não sei nem o que falar para Deus. Começa a ler salmos em forma de oração. Salmos são ricos em palavras de expressão de louvor. Senhor, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Com o Senhor estou seguro. Leia salmos até você ter um vocabulário espiritual para louvar e adorar a Deus. Desenvolva a sua espiritualidade e experimente mais de Deus. Conclusão. O louvor é uma ferramenta poderosa e fundamental para quem deseja experimentar e viver na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, meu convite também para você, quando você está na celebração, abra sua boca. Ouviu uma palavra que foi falada da palavra de Deus, leia um texto bíblico, alguém ministrou algo, aquilo falou teu coração, aquilo mexeu contigo, aquilo fez, fale, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, se expresse diante de Deus, levanta sua mão, bata a palma. Nós somos uma igreja que nós temos uma identidade, a nossa identidade é avivamento. Então, ao entrar aqui tem que ter uma igreja viva, uma família viva. A presença de Deus está se movendo aqui, ó. Um olha para o outro e fala, glória a Deus, está todo mundo numa vibe só. Aí você pode pensar assim, mas eu não sou desse estilo.
Hoje de tarde eu também já falei essa palavra. É uma palavra bem simples. Pare de ser chato. É bem simples. Por quê? Porque nós, como igreja, somos chamados a viver unidade. Unidade de pensamento, unidade de sentimento, unidade de ações. Pensa o desafio que nós temos aqui. Todos nós temos que ser um na forma de pensar, agir e sentir. Então não tem espaço para sermos individuais, para as minhas vontades e meus mimimis. Aqui é espaço para a gente fazer de tudo para ser um. A igreja está animada, está avivada, eu vou aprender junto, porque nós somos um. Nós somos cheios de fé, nós proclamamos, nós anunciamos, nós oramos em voz alta, nós caminhamos na hora do louvor, nós erguemos nossa mão. Eu sou essa igreja. Aqui a nossa identidade é essa. Deus dá identidade para várias identidades diferentes para outra igreja. Se você não se sente bem com esse tipo de identidade, você deve procurar uma identidade que você consiga se expressar em louvor a Deus. Mas aqui dentro eu quero te convidar a ser parte do nossa visão, do nosso chamado de avivamento. E avivamento se começa expressando. Expresse, fale. Então hoje, mais do que nunca, comece no momento de louvor, adoração, a falar sobre Deus, a falar coisas para Deus, a se expressar para Deus, a usar expressões espirituais. E vamos cada vez mais criar um ambiente onde a presença de Deus sempre é bem-vinda. E você vai ver que nós vamos começar a testemunhar cada vez mais coisas grandiosas que Deus vai fazer no nosso meio. Nós queremos cura, nós queremos salvação, nós queremos provisão, nós queremos sonhos novos. Vamos fazer um ambiente onde Deus pode chegar e derramar tudo isso. Amém, igreja? Você quer isso? Então eu peço que você coloque em pé, vamos orar e vamos clamar.